Então vamos lá. Página 127. Vamos resolver os exercícios. De relações métricas no triângulo retângulo. Beleza? Então aqui vou deixar para vocês consultarem, porque nós vamos aplicar as fórmulas para que a gente resolva os exercícios, certo? Então achei essas imagens aqui, essa aqui a gente já tinha utilizado, foi assim, acho que no Google, né, com as fórmulas separadinhas, mostra que essas duas aqui, ó, elas são iguais, né? O que muda é o lado de aplicação, ó, b quadrado na c quadrado ma, certo? Aquela segunda que a gente utiliza bastante, ó, h quadrado n vezes m, h quadrado n vezes m. Né? Aqui o nosso famoso Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e essa aqui é aquela que forma um sinalzinho da cruz, h vezes a, b vezes c, h vezes a, b vezes c. Então essas são as relações métricas. Aqui para quem está com um pouco ainda de dificuldade, né? O nosso H ele é a altura, o nosso triângulo retângulo está desenhado de modo que o ângulo reto fique lá em cima, lá a gente chama, né, de ponta cabeça, a hipotenusa está aqui, e aqui dá para ver claramente que a hipotenusa é a soma das projeções da altura sobre a hipotenusa, certo? Então o N e o M são projeções. Aqui, ó, o B e o C são os catetos ou a hipotenusa. Então aqui a gente tem uma expressão intuitiva, né, que o A é N mais M, né, por exemplo. Então a gente vai utilizar todos esses recursos para resolver os exercícios. Alguns simples, outros nem tanto aí, por exemplo, o exercício 2, um exercício bem difícil de fazer interpretação, mesmo porque a resposta é uma fórmula, né? É uma expressão. A gente não é muito acostumado a fazer esse tipo de exercício, tá? Então, vamos lá, exercício 1. A diagonal de um retângulo mede 2 raiz de 13. Ponto final. Acabou, certo? A diagonal de um retângulo. Bom, se ele é um retângulo, logicamente o comprimento e a largura têm medidas diferentes. Então a gente vai representar o comprimento por y e a largura por x. Vamos colocar o valor que foi nos fornecido, que é a diagonal, que é 2 raiz de 13. Pronto, já deu para ver o tema da nossa aula aí, triângulo retângulo, certo? Então eu tenho um triângulo retângulo que a hipotenusa é 2 raiz de 13. Um cateto é x, o outro cateto é y. Logo, se eu aplicar aqui a fórmula, né, do triângulo retângulo mais utilizada, que é o Pitágoras, eu vou ter uma equação de duas incógnitas. Já está aí, uma equação de duas incógnitas, que no caso aqui, pela resolução do autor da apostila, é a segunda. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por isso que o enunciado tem que trazer uma segunda, certo? Incógnitas necessita de duas equações. Qual que é a segunda? Calcule a medida de seus lados, ou seja, nós vamos encontrar o x e o y, sabendo que a diferença, olha aqui, a diferença entre eles é de 2, certo? Se a diferença é 2, tem que fazer do maior para o menor. Então dá para ver claramente aqui que o lado maior foi representado pela incógnita y. Então a outra equação que a gente precisa é essa, y menos x é igual a 2. Resolve o sistema. Vocês sabem resolver, certo? Bom, aqui é o seguinte, ó. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Ponto final. Ponto final. Então, vocês viram que a gente, assim, resolver exercício tem que respeitar a pontuação. Então, vamos lá. O que eu já entendo daqui? Eu já entendo o seguinte, que eu tenho uma plataforma que está representada por essa circunferência que está aqui, certo? Giratória, onde a estátua ela será apoiada em cima disso. É isso.
Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre esta plataforma. Ou seja, né, se uma estátua tem uma base quadrada, ele está dizendo aqui, em outras palavras, assim, ó, o quadrado inscrito em uma circunferência, que é a base. Ou seja, você tem uma circunferência, que é a base giratória, e esse quadrado tem que estar inscrito, ou seja, dentro dele, porque ó, esteja integralmente apoiada sobre essa plataforma. Então, tem um quadrado dentro de uma circunferência. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular, aqui ficou até que redundante, mas é para, né, reforçar o que ele está querendo aí. O auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Então vamos lá. O quadrado, que é a base da estátua, a gente vai chamar de lado L, do jeito que está aí. Do centro até o ponto é o R, ou seja, de um ponto ao outro, passando pelo centro dessa circunferência, nós temos o diâmetro, que é R mais R, que é 2R, certo? Qual é a relação entre R e L? Qual é a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Bom, tá vendo aqui, ó? A gente tem que fazer uma expressão. A gente tem que fazer uma expressão de modo que qualquer estátua de base quadrada em cima de uma plataforma giratória respeite esta expressão que será montada. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Então, mais uma vez, nós estamos vendo o seguinte: R mais R, R mais R, ele será a hipotenusa, né? Dois R's, será a hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha lá o ângulo de 90 graus, que é o ângulo de um quadrado, lado e lado. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, 2R ao quadrado, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Agora é só fazer o que ele quer, a relação entre R e L. Isola o R em função do L. Vocês vão chegar na resposta. Bom, esse aqui é mais tranquilo, é mais uma questão de interpretação e anotando aí. Então, eu fui fazendo, por exemplo, se eu não fizer a anotação no desenho, diretamente no desenho, eu me perco um pouco. Então, na minha apostila aqui, quando eu fui resolver, eu fui fazendo as anotações, tá? Então, para ser mais rápido, o que está escrito aqui? São duas pessoas que estão se desafiando a encontrar a largura desta piscina, né? Qual era a medida? Isso, da piscina. Então é isso aqui, ó, DC, certo? Então isso aqui é uma piscina. Uma pessoa está num canto, outra pessoa está no outro, e eles estão ali meio que estimando encontrar a largura dessa piscina, que é o DC, que é isso aqui, beleza? Quais são as informações que o enunciado trouxe? Ele trouxe que o BD é 1, certo? Do cara B até o D aqui é 1. E que do A até o D é 2. Olha lá como é que vai ficar. Se liga. Ó, o A está formando um ângulo de 90 graus, está escrito aqui, ó, CAB é 90 graus. Então, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, ou seja, um triângulo retângulo. Sabemos que o BC, tudo isso aqui, ó, é a hipotenusa. O BD, projeção. O DC, projeção. E o AD, altura.
É só voltar lá. É só voltar lá. Certo? Qual que é a expressão? H ao quadrado, que é o AD, é igual a M vezes N. Certo? AD é 2. BD é 1. DC é X. Eu quero encontrar. Utiliza aquela relação da altura com as projeções. Tranquilo, vai chegar tranquilo nesse aí. Esse aqui já é mais difícil também, a questão da interpretação, certo? Então ele diz aí o seguinte: o logotipo de uma vinícola representa esquematicamente uma taça de vinho em que a parte superior é representada por um triângulo isósceles, certo? Igual, 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 igual. Base é diferente. Inscrito em uma circunferência conforme a figura. Então aqui nós temos uma circunferência que tem um triângulo isósceles inscrito. Ele deu as dimensões desse triângulo aqui tranquilamente. Base 6, altura 9. Base 6, altura 9. Certo? A medida do raio da circunferência é, então aqui, ó, do centro da circunferência até qualquer ponto. Poderia ser esse pontinho aqui, poderia ser esse pontinho aqui, poderia ser esse pontinho aqui. Lógico, para ficar dentro do desenho que foi dado o triângulo, que não foi dado à toa, a gente poderia escolher qualquer um deles. Dá para ver aqui que o autor, né, escolheu esse ponto aqui, certo? Escolheu esse ponto aqui, que é o raio. Do centro da circunferência até qualquer pontinho aqui é o raio. Beleza? Bom, se esse carinha aqui é o raio, quando eu traço do centro até a base do triângulo, é a altura. Então, forma 90 graus, certo? Aqui forma 90 graus. Aqui nesse cantinho forma 90 graus. Beleza, então já sei que o R é hipotenusa de um triângulo retângulo. Bom, se é triângulo isósceles, olha como nada está escrito à toa. Se ele é um triângulo isósceles, significa que essa projeção da altura aqui, ó, de 90 graus, divide a base no meio, porque ele é isósceles, divide a base no meio. Olha lá, se a base é 6, significa que vai ficar um cateto 3. Então, olha só o que eu já sei. Hipotenusa R, cateto 3. A única coisa que eu preciso saber é esse outro cateto, porque aí assim eu posso aplicar o Pitágoras, certo? Como é que eu descubro esse cateto? Dá para ver aí, né? Por que que ele deu a altura? Por que que ele deu a altura? Se eu coloco aqui o centro da circunferência e levo até lá, significa que é o raio, porque é do ponto até aqui, ó, desse pontinho até o centro é o raio, mais aquele pedacinho ali vai dar 9. Ou seja, eu vou chamar aquele pedaço de 9 menos o raio. Para não criar duas incógnitas, coisas que a gente sempre conversa, certo? 9 menos o raio. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui que eu tenho hipotenusa R, cateto 9 menos R, cateto 3. Aplica o Pitágoras e vai chegar na medida do raio. E por último, certo? Não vou fazer muitas explicações, o desenho está aí, né? Vocês vão seguir. Interessante era que vocês tentassem fazer essa interpretação junto. Então, olha só, vai fazer aqui, ó, triângulo. Estão vendo, né? Do centro da circunferência 1 para 2, para o centro da circunferência 3, certo? Lembra lá, retas tangentes. Se elas são tangentes, ela forma 90 graus com um raio. Então, olha que interessante. Você tem uma reta tangente saindo do centro da 3, passando aqui, ó, pelo ponto de tangência. Ou seja, ela vai formar 90 graus tanto com o centro, com o raio da circunferência 1 quanto da circunferência 2. Tanto faz, né? Você vai criar um triângulo retângulo aí, ó, a distância entre o centro da 1 e o centro da 3, certo? É o raio dela, mais esse raio aqui é o raio das duas, porque elas são tangentes, certo? São tangentes. É o raio da 1 com o raio da 3, e assim a gente vai conseguir resolver por Pitágoras também, certo? Por Pitágoras também. Então reparem aí que a maioria é sempre Pitágoras, né? Pitágoras sempre sendo a relação métrica mais utilizada
por nós aí nos exercícios. Tá, vou deixar aqui alguns para vocês treinarem no caderno, né? O interessante seria vocês copiarem no caderno e resolver como exercícios complementares, exercícios de fixação, para ir memorizando as fórmulas lá, não tem problema nenhum. Consulta a fórmula, aplica, até chegar uma hora que já vai ficar mais natural este processo de aplicação de fórmulas nos exercícios complementares, né? E esse aqui é o que vai no formulário, nosso desafio que vocês vão resolver contextualizado, ele fala de uma senha aí, mas é tranquilo. Acredito que, né, assistindo a aula, fazendo os exercícios complementares, vocês vão conseguir fazer tranquilo, tá? Como sempre, os exercícios da apostila estão aí, né? Eu já fiz quase toda a parte de resolução, cabe a vocês fazer a resolução e a correção, e os exercícios da plataforma Plural, beleza? É isso aí. Até daqui a pouco na live para a gente tirar as dúvidas e, se precisar, fazer aqueles exercícios complementares. Beleza? Abraço. Valeu.